iniciando a estreia do programa A Maçonaria e a Humanidade. Meus cumprimentos a todos os nossos telespectadores. Até peço que vocês compartilhem esse programa, que é importante a gente tentar, né, desmistificar um pouco o que penso sobre a maçonaria, até por ser discreta, um pouco secreta, enfim, a pessoa tem imaginações, né, e criam situações que não há necessidade disso. Vocês vão conhecer ao longo desse programa, vão ser vários programas, né, o que é a maçonaria desde onde iniciou, né, até a atualidade. E vão ver que a maçonaria participou de histórias, fatos importantes do Brasil e do mundo. Isso vai vir com o tempo no programa. Quero apresentar aqui os nossos convidados. Vamos começar aqui pelo Luiz França. Luiz França é delegado litúrgico do Conselho Maçônico. Depois nós temos o Jorge, mestre maçom, e o Azambuja, também mestre maçom. Eu gostaria só que vocês, começando daqui para lá, só cumprimentassem, né, os nossos telespectadores. Nossas saudações aos telespectadores, ao Dr. Florencio, ao Dr. Azambuja e ao senhor Jorge, que participamos deste programa. Muito obrigado. Jorge, à vontade com nossos telespectadores. Saudações a todos, obrigado pelo convite, principalmente ao França, a todos vocês aqui, muito feliz de estar participando. Zambuja. Saudações a todos, é muito bom participar dessa mesa e levar a vocês o que é a maçonaria. Perfeito. Até porque vocês devem estar estranhando, vocês já me conhecem do Cidade de Debate, depois já de outras emissoras, mas enfim, esse programa, tivemos a ideia de criar esse programa, né, que está perto de maçonaria, vindo a público, né, mas nós criamos esse programa em função até de eu ter feito programas na emissora de rádio sobre maçonaria e ter recebido muito, mas uma centenas de pessoas me dizendo assim: poxa, eu imaginava outra coisa da maçonaria, eu estou enganado, como maçonaria é, né, eu tinha outra ideia. Então a gente resolveu criar esse programa. Mas vamos começar justamente agora, para que vocês, né, tenham ideia. Eu vou perguntar ao delegado litúrgico, França, o que é a maçonaria? O que tu pode dizer para os nossos telespectadores, para a sociedade, o que é a maçonaria em si? Muito bem. É uma pergunta importante e ela, vamos dizer assim, inaugura o nosso debate, esse programa que entendemos ser de muita importância para que todos entendam o que é maçonaria. Maçonaria, lato sensu, é uma sociedade, é uma reunião de pessoas, é uma instituição como muitas, como temos na sociedade, que reúne, agrega homens livres e de bons costumes. São conceitos que nós temos e difundimos internamente. A maçonaria, ela tem características próprias e uma delas, desde sempre, vamos dizer assim, ela iniciou e se desenvolveu secretamente, como muitas outras sociedades civis e como ela é atualmente uma sociedade civil. A mais antiga em funcionamento no Brasil. Ela tem pontos históricos, ela tem datas especiais e históricas que a definem como uma sociedade que agrega homens e tem a sua principal característica ser presidida pela fraternidade. Os homens que se reúnem maçonicamente, difundem suas ideias, seus pensamentos, que poderia dizer fundamentalmente homens que pretendem fazer o mundo melhor. Essa é a síntese
da maçonaria. Muito poderemos ainda acrescentar e falar sobre o que é maçonaria. Ela existe no mundo inteiro, ela é atuante no mundo inteiro. A gente já teve oportunidade de transitar em várias partes do mundo e conviver com maçons. Para início, eu acho que está de bom tamanho, né, Florencio? Com certeza. Eu gostaria de ver um pouquinho a opinião do Jorge, sobre maçonaria, né, como mestre maçom. Né? Aqui ele já praticamente sintetizou o que é maçonaria, né? Mas a maçonaria, todos, é uma sociedade, como disse ele, é uma organização, né? E ela são considerados maçons irmãos, né, em qualquer parte do mundo, né? Como se irmão fosse, né? E muitas vezes irmão de sangue não é tão forte o laço como irmão maçom. Então fala só um pouquinho para nós, né, ter uma ideia. A maçonaria, para mim, é uma coisa que é o bem. A maçonaria, resumindo de uma forma geral, como eu sinto, como eu estou aprendendo, né? A maçonaria é o bem, porque a gente se reúne para praticar o bem e estudar. Não tem nada mais importante, eu acho, na vida hoje do que o estudo e para nos tornar pessoas melhores, né? Então, a minha caminhada é curta, pretendo que ela seja por muito tempo, então eu digo que a maçonaria mudou muito minha vida, porque me fez enxergar um contexto de uma outra forma, do que é o bem, do que é praticar o bem, do que é tentar me tornar melhor. Então, em poucas palavras, o que eu poderia dizer diante dos professores que eu tenho aqui, que é uma sociedade secreta ou discreta de pessoas do bem praticando o bem. É importante, né? Muito importante. A Zambuja, muito bem, como né? maçom, como, né? Eu concordo com tudo que foi falado aí, né? E acrescento que a maçonaria nos traz uma consciência do que o homem faz na Terra, por que viemos aqui, qual é os objetivos do homem na face da Terra, e assim é uma consciência enraizada em conhecimentos clássicos antigos. Então, faz com que a gente tenha uma ideia de como seremos no futuro através da maçonaria. Obrigado, Zambuja. Eu vou passar depois da continuidade, mas antes também gostaria de complementar, né, o que vocês estão dizendo, até porque a maçonaria, para mim, sou maçom, todos já me conhecem, né, me acompanham, mestre maçom, e minha família está na 4ª geração de maçons, na 4ª geração, né, e meu pai e eu, daí teve sobrinho, neto, né, então nós temos, né, fui educado dentro sabe, aquela coisa de ser justo, né, procurar ser justo, assim, meu pai me ensinou isso, né, que são preceitos também da maçonaria, a justiça, né, procurar a justiça. Então eu gostaria só de deixar claro assim que existem, depois nós vamos, né, porque muitos devem estar de vocês dizendo, mas eu conheço o cara maçom lá que isso, aquilo e tal. Pessoal, a maçonaria para mim é praticamente quase perfeita. Não vou dizer perfeita porque perfeito é Deus, é o nosso Criador. Mas o maçom é humano. E existe depois com o tempo, vocês vão ver a maçonaria regular, o maçom regular, e aquele maçom que acabou se desvirtuando, não está mais na maçonaria, então como ser humano erra também, então existe ex-maçom, vamos dizer assim, cara que foi, que saiu, né, e que realmente não, muitos criaram inclusive lojas maçônicas para gerar pessoas, enfim, mas isso é uma farsa, isso não é a maçonaria que nós estamos tratando aqui. Então é muito importante, sabendo disso, que existe isso, porque muitos contestam, mas eu conheço fulano e tal que se diz maçom. Não, o maçom, ele praticamente nasce maçom, ele tem que ter caráter, ele tem que ter personalidade, caráter, e vai falhar como qualquer ser humano, mas vai procurar sempre se aperfeiçoar. Então isso é maçonaria, isso é o pensamento do maçom, é como ele é desenvolvido, que é evoluir. Mas vamos com um tema assim, porque nós falamos de maçonaria
secreta, discreta, né? O nosso irmão França falou né? Aí veio o Jorge, disse secreta. Então, assim, é importante, sim, saber onde surgiu a maçonaria e como surgiu a maçonaria, porque realmente ela era secreta. Era aí vou deixar para o irmão França aqui, mas ela era, de certa forma, perseguida, o pessoal queria liberdade, não tinha, eram quase escravizados, construtores, enfim. Vou deixar para o nosso irmão que conhece, né, bem essa situação. Bem, muito... Onde surgiu e como surgiu, porque ela era muito secreta quando surgiu. Hoje ela é mais discreta. Muito bom. Então, telespectadores, a maçonaria, como a gente expôs, ela tem origens ainda não consolidadas, vamos dizer. Nós temos registros, assim, o Antigo Testamento traz alguns sinais da existência, da origem. A história nos traz muitas informações e fatos ricos para demonstrar que a maçonaria existiu desde Noé, por exemplo, e vem evoluindo. Há sinais, não temos absoluta certeza dessa forma como ela existe hoje. A maçonaria como existe hoje, ela tem origem na Inglaterra, em 1717. Mas antes disso, há sinais, há ocorrências de organizações que tinham características maçônicas. Desde, então, citei Noé, então tem Abraão, Isaac e Jacó, trouxeram, vem no Velho Testamento, na Torá, como os judeus gostam de dizer, e até mesmo em outros livros sagrados, trazem essa história da origem dos preceitos maçônicos e das suas características. Hoje, a maçonaria trouxe dessas escrituras, desses documentos que foram descobertos durante a história, da origem da maçonaria. Então, o maçom hoje, ele vive um momento da origem de 1717. Mas estudamos todas essas passagens desde, diria, o maçom, ao nascer, diz que viu a luz. Então, Deus teria dito, faça-se a luz. Então, a partir daí, temos princípios maçônicos da origem da maçonaria. Dizem, assim, só para dizer que no próprio Egito Antigo tem símbolos maçônicos, né? O Egito, é que o Velho Testamento conta a história a partir do Egito e vem embora e não fala, por exemplo, da história ocidental, dos vikings, dos esquimós, dos clássicos da história dos gregos, romanos, não fazem parte do livro sagrado. Mas tem histórias que contam a origem maçônica. Nós temos, por exemplo, neste caminho, abreviando muito, a história dos Cavaleiros Templários, uma criação religiosa que tem características e princípios maçônicos. É uma organização secreta, foi secreta, ela foi extinta por ser secreta, né? O seu secretismo acabou causando a sua extinção. E da sua extinção nasceu outra organização, e assim até chegar aos nossos dias, aos nossos dias de hoje.
tem muita informação, muitos fatos que nos remetem à origem da maçonaria. Na Inglaterra ela começou com construtores, porque às vezes pergunta assim, mas vocês chamam, é templo, é loja, vocês chamam de loja o templo de vocês? Então é importante, aliás, eu gostaria de deixar bem claro aqui, com o tempo, vocês vão também, com esse programa, com o tempo, vão aprender que maçonaria não é religião, não é seita. É muito importante. A seita, dentro da maçonaria, nós temos judeu, católico, nós temos, inclusive, a gente tem evangélicos dentro da maçonaria. Então, a maçonaria não discute religião. São homens livres e de bons costumes. Então, não confundam, né? E deixar outra coisa bem clara aqui no início, nesse programa, para que já vão formando, né, vocês telespectadores, uma imagem, um conceito, de que não confundam maçonaria com os Illuminatis. É muito importante isso. Os Illuminatis vêm nas redes sociais, né, usam muitas vezes paramentos parecidos com os maçônicos, se dizem maçônicos, mas é importante deixar bem claro, não confundir Illuminatis com maçons. Pode continuar. Muito bem lembrado, Florença. Exatamente. A maçonaria, ela não tem nenhuma característica de religiosidade. Ela admite maçons, pessoas, homens livres de qualquer, que profetizam, que tenham qualquer crença, se reúnem num lugar que, estrito senso, chamamos de loja. É um lugar, é um espaço para a reunião dessas pessoas, para difundir, para estudar a evolução da humanidade. Como fazer um mundo melhor. Esta é fundamentalmente o princípio básico do maçom, da maçonaria. O maçom, a palavra maçom, deriva do idioma francês e inglês, significa pedreiro, construtor, são os construtores sociais. Nós estamos, como maçons, fazendo o edifício social. O edifício social, simbolicamente, a maçonaria, ela tem na sua essência símbolos, ela evolui através do símbolo. E o edifício social, que é um símbolo, ele é uma construção realizada pela maçonaria, pelos maçons. Cada parede, cada pilar, cada coluna deste edifício social está composta por pessoas. As pessoas simbolizam as paredes, ou a pedra, ou o tijolo que essa parede é construída, e ela evolui para um edifício. Cada maçom faz parte de uma parte do edifício. Ele agrega, como o Florencio falou, há, entre aspas, ex-maçons que estavam neste edifício e foram excluídos dessa parede, e outro o substituiu. E aí a maçonaria, o edifício social construído pelos maçons para fazer o mundo melhor, mantém as colunas, o alicerce, as paredes do edifício social crescendo em evolução. Como se diz, em manutenção, porque se tira aquele elemento que procurou na maçonaria, por engano, enfim, riqueza, luxo, porque em alguns sites oferecem isso, não é maçonaria, né? Motivação, e depois vê que não é isso. Que pelo contrário, maçonaria é trabalho, é estudo, maçonaria é fraternidade, é tentar a gente conseguir amar o nosso semelhante, né? Fomos criados por amor e assim distribuir amor, enfim, e esse pessoal sai e aí cria situações que pode confundir. Jorge, eu gostaria da tua opinião também um pouquinho. Como a gente aprende, né? É a mesma coisa todo dia de uma forma diferente, né? A maçonaria é história que a gente debate sempre. Como falamos, é uma sociedade, né? Entra quem quer com uma capacidade para estar naquele lugar.
Então, o mais interessante da maçonaria, que a gente vê sempre no debate, sempre nos encontros, é o estudo, né? Como a gente estuda, como a gente está em busca de alguma coisa melhor para nós, para a sociedade, para quem está perto de nós. Então, é uma coisa bem interessante. Cada vez que a gente entra num debate, a gente aprofunda muito, né? Eu só vou aproveitar, Jorge, que a gente está tudo aqui entre família, somos maçons, somos irmãos, para fazer uma correçãozinha, tá? Não, é para não deixar dúvida para o nosso telespectador. Não é assim, entra quem quer, quem é convidado. Tem que ser selecionado. Que é importante porque redes sociais oferecendo para a pessoa ser maçom, tem que comprar um relógio Rolex, tem que não sei o que mais, e aí vai entrar para a maçonaria via internet, via... Não existe isso. Maçonaria tem que ser convidado pelo mestre maçom. E mesmo assim vai passar por uma sindicância, enfim, né? Vai ter que averiguar a vida dele se realmente ele é um homem livre e de bons costumes, se ele tem, né, caráter. Mas obrigado. Não, tudo bem, foi, né? Permite que a minha finalidade aqui é essa. Vamos um pouquinho, Zambujo. Eu diria assim, ó, que o que nos une o maçom ele pode ser de qualquer religião, mas uma coisa que nos une é que nós acreditamos em Deus, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Isso aí é muito importante dizer. E também a maçonaria é baseada na civilização judaico-cristã. Então, na nossa loja, por exemplo, a gente abre os trabalhos abrindo a Bíblia, né? Mas o maçom está livre para ser de qualquer religião, mas ele tem que acreditar num ser criador, que é Deus. Foi bom ter tocado nisso. É importante acrescentar, Florencio, como foi dito, a maçonaria é uma organização, ela tem um imã importantíssimo e cria uma curiosidade nas pessoas muito forte e acaba gerando distorções e temos, infelizmente, o mundo não é perfeito, embora a nossa busca, organizações que se dizem, né, como foi repetindo, existem organizações que não são, que não têm características maçônicas, tem outras características, mas se dizem maçons e enganam as pessoas, são, diria com força, que é um estelionato que é imposto à sociedade. E tira o dinheiro das pessoas, prometendo, né? E na realidade não é isso, a maçonaria não faz isso. É uma sociedade que tem uma ordem, né? A gente tem o nosso compromisso, a gente tem as nossas leis, a gente tem que seguir o que é imposto pela ordem. Eu vou aproveitar também aqui, os espectadores, sempre, né, reforçando o que os nossos convidados estão dizendo, quando o nosso irmão Zambujo falou em grande arquiteto do universo, já surgiu perguntas em programas anteriores que eu tive na época de rádio e tudo, porque ele é abreviado como Gadu, G-A-D-U. Então as pessoas lêem Gadu acho que é satânico, né? Eu estou sendo bem objetivo aqui. E na verdade a maçonaria tomou criou, né, esse nome grande arquiteto do universo justamente para não ferir nenhuma religião, porque Deus, nós normalmente chamamos Deus é um só. Claro que é um só, o Criador é um só. E é importante porque nós usamos esse termo, grande arquiteto do universo, quem construiu o universo, que é Deus. Porque algumas religiões chamam de Jeová, outras de Oxalá, dão outros nomes, e que é um só. Muita gente diz assim, eu já escutei isso, deve servir a um só Senhor, Deus é um só. Claro que é um só, a maçonaria não tem um outro Deus, não é? E a maçonaria diz em São Mateus, não, ateu não entra na maçonaria. Então não confunda, a pessoa pode até não ter religião, mas não tem que, não, necessariamente, não precisa nem ter religião. Basta acreditar em Deus, acreditar num ser superior que criou o mundo. Perfeito. Né? Criou o mundo. Né? Então, por isso, grande arquiteto do universo, isso abrevia G-A-D-U, Gadu. Parece uma coisa assim esquisita, mas, pessoal, só para que entendam, que já perguntaram uma vez para mim isso. Nós temos, né, um tempo curto, mas 5 minutos, mas vamos continuar. Eu gostaria só que desse uma pinceladazinha assim, porque nós vamos falar um pouquinho sobre assim, vai longe isso, então rapidinho assim sobre
2 ou 3 fatos históricos do Rio Grande do Sul, né? Então vou pedir para o França, vou com França, porque a independência do Brasil foi decidida dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro, com José Bonifácio, Dom Pedro I, maçom, grão-mestre, José Bonifácio também maçom. E se vocês tiverem a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro, visite o Museu do Lavradio no Rio de Janeiro, o Palácio Maçônico. Lá vocês vão ver o que realmente a maçonaria, como ela fez parte da história do Brasil e faz até hoje. Por isso o título do programa, A Maçonaria e a Humanidade, a vontade. Então, Maçom imperial, vamos dizer assim. Isso, então, até para instigar a curiosidade e encaminhar-nos para o outro programa, a maçonaria atuou com muita força no Rio Grande do Sul a partir da independência do Brasil. E aí tivemos, pelo menos, um evento muito importante no Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, onde a participação dos maçons e da maçonaria foi muito importante. A guerra iniciou, se desenvolveu e chegou ao seu fim através dos princípios e dos maçons que ali estiveram atuando. Na continuidade, a proclamação da República, que teve uma participação forte do Rio Grande do Sul, também participaram o Lavradio e assim as lojas do Rio Grande do Sul, muitas delas foram criadas nesse período e teremos a oportunidade de falar sobre isso, né, nos próximos programas. E é muito importante para esse conhecimento histórico do crescimento, da evolução da sociedade rio-grandense, brasileira e a humanidade. Nós vimos a proclamação da República, participou a maçonaria, o dia do Fico, participou a maçonaria, né? A independência dos Estados Unidos, né? Participou a maçonaria. Revolução Francesa. Revolução Francesa, né? Então, vamos falar um pouquinho cada um agora, que nós estamos praticamente com pouco tempo do programa, mas fala um pouquinho sobre essa história do Brasil, assim, o que tu traz para ti como maçom nisso, né? Me traz como maçom, me lembra o filme do Tarcísio Meira, Independência do Brasil, que na época eu assisti, era muito novo, e tinha, no próprio filme fala dados históricos ali do que foi a proclamação, né? Então eu acho que a maçonaria sempre fez parte da minha vida, eu acho que desde quando eu nasci, como eu recebi a luz quando eu nasci, eu tive a oportunidade de entrar na maçonaria. Então todos os fatos históricos, eu não consigo enxergar um fato histórico que não tenha uma pessoa que tenha o sentimento maçônico. Isso é importante, né? E também gostaria de falar que o Duque de Caxias, ele foi grã-mestre do Grande Oriente do Brasil, da maçonaria, né? Ele foi o chefe maçônico do Brasil aqui, na maçonaria. E Bento Gonçalves também era maçom, né? Nosso irmão maçom, né? Só para dizer 2 figuras emblemáticas e famosas na nossa história, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. Perfeito. Como nós estamos já se encaminhando para o fim do programa, deste programa, vamos ter vários programas, né? Vamos torcer que isso aqui, anos fazendo programa sobre a maçonaria, tem muito que se conversar, tem muito que se mostrar, né? E lá quando ela nasceu até a data atual, né? A participação dela dentro da sociedade, na área médica, da medicina, na área da fraternidade mesmo, nesses eventos que aconteceram, né? O quanto a maçonaria participou, a diferença é que ela não aparece, ela é discreta. Pessoal, essa é a diferença, a maçonaria não sai dizendo para todo mundo. Nós tivemos entregando colchões, as cobertores em Porto Alegre, numa época de frio, e até hoje quem recebeu o cobertor não sabe que foi o pessoal da maçonaria, né? E eu me arrepio de dizer isso porque é assim que funciona, né? E quando se quer ajudar alguém, se sair cantando as 4 ventos que queremos ajudar, alguém vaidoso, alguém com inveja pode prejudicar o que se está fazendo. Então, quer se ajudar? Ajuda-se em silêncio, né? Estamos terminando o programa. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer aos nossos telespectadores. Fique conosco, logo nós iremos anunciar a quantidade desse programa, né, os próximos programas, daremos sequência nisso.
vamos dizer assim, até a próxima, né? Até o próximo programa. Fica à vontade de vocês para dar um alô e estamos terminando o programa. Obrigado, Florencio, pela participação. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Jorge, rapidinho assim, porque nós estamos já... Agradecer só mais uma vez a estar entre os irmãos. Muito obrigado. Saudações, nossos amigos telespectadores, e agradecer ao irmão Florencio pelo convite que ele nos fez. Valeu, até mais, até o próximo programa.